Oi, Vidocas! Tudo bem com vocês? Vidocas, sejam bem-vindos ao meu canal secundário! Vidocas, pra quem não sabe, eu tenho outro canal, que é o canal principal meu, que é onde eu gravo vídeos sobre vlogs, sobre histórias da minha vida, sobre maquiagem, sobre cabelo, coisas desse tipo. Daí, eu tive a brilhante ideia de criar um canal secundário. Eu decidi criar esse canal para falar sobre os meninos da banda do One Direction, para falar sobre eles, sobre carreira, sobre novas eras, sobre álbum, polêmicas, significado de música, notícias sobre eles. Esse canal basicamente vai ser tudo sobre eles. Porque pra quem não sabe, eu sou muito fã do One Direction e eu sou muito fã dos meninos também em solo. Daí eu pensei, por que não criar um canal pra ser sobre eles, sobre carreira deles, curiosidades, tudo que envolva sobre eles, notícias, novas eras, novos álbuns, significado de músicas, vai ser sobre eles aqui nesse canal. Então, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, tá? Me seguirem no meu TikTok, tá? Porque pra quem não sabe, meu TikTok basicamente é só sobre edit dos meninos, sobre os meninos, e é isso. Me sigam no meu TikTok e no meu Wattpad, porque pra quem não sabe, sim, eu escrevo fanfics de Larry e de Zion também, ok? Bom, Vidocas, no vídeo de hoje iremos falar sobre a volta do Harry e a nova era dele. Bom, Vidocas, como todos sabem, o Harry voltou, inclusive ele lançou o seu álbum novo, né, o seu quarto álbum, anunciou a Together Together Tour ainda em janeiro e que inclusive na próxima semana já será o primeiro show dele aqui no Brasil, no caso em São Paulo, tá? E para quem não sabe, ele fará 4 shows em São Paulo. No Brasil, ele só fará show em São Paulo, ele não fará em outro estado além de São Paulo. Então, será 4 shows no dia 17 de julho, dia 18, dia 21 e dia 24. Inclusive, eu vou estar em todos os shows, meu amor. Eu nem amo, nós nem ama. Gente, até ontem era 100 dias e agora, basicamente, já é na próxima semana show dele. Pois é, que loucura, né? Bom, mas vamos pro que interessa. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a nova era dele, a gente vai falar basicamente sobre o álbum dele, o significado das músicas, o estilo novo dele, as novas tendências, né, de looks que ele tá usando. Muitos fãs, inclusive, estão usando essas tendências, então vamos lá. Bom, Vidocas, pra quem não sabe, o Harry estava afastado da mídia e dos holofotes desde julho de 2023. Em julho de 2023 foi o último show que ele fez da Love Old Tour, né? Foi o último show que ele fez e aí ele decidiu ficar longe dos holofotes e da mídia para focar mais na sua vida pessoal, para focar mais na sua saúde mental e porque até então ele fez muitos shows na Love Old Tour. Então ele decidiu tirar férias, sabe? Ele decidiu tirar umas férias, decidiu ficar longe da mídia, decidiu ficar longe, sabe, dos palcos, enfim. E aí, nesse período de férias do querido, ele ficou basicamente 2 anos longe dos holofotes. Ele ficou basicamente 2023, porque ele anunciou, porque ele fez o seu último show em julho de 2023. A partir daí, ele já estava longe dos palcos e dos holofotes. E aí, basicamente, esse período de férias dele durou 2 anos, que foi 2024 e 2025, ou seja, 2 anos longe dos palcos, sem lançar música, sem lançar álbum. Então, ele tirou essas férias dele. E eu não julgo ele não, gente, até porque ele fez muitos shows na Love Old Tour, pra vocês terem uma ideia, tá? Todo mundo sabe que ele fez muitos shows, né? Querendo ou não, cansa. E então, até dá para entender o porquê que ele ficou bem afastado, assim, da mídia. Dá pra entender, dá pra compreender. Agora a gente vai falar sobre o vídeo que foi publicado no seu canal no YouTube, que é Forever Forever. Bom, gente, no dia 27 de dezembro de 2025, que foi ano passado, foi publicado um vídeo no canal do Harry, do próprio canal do querido, com a legenda Forever Forever, que era basicamente um vídeo que era as fãs dele no último show que ele havia feito na Love On Tour, e aí lá pro final do vídeo aparece ele tocando um instrumental, acho que de alguma música dele, não me recordo. Se eu errei alguma coisa, comenta aqui, tá, gente? E basicamente era ele tocando, os fãs emocionados. E aí no final do vídeo aparece vários fãs e aparece a seguinte frase: We belong together, que traduzindo é nós permanecemos juntos, nós ficaremos juntos. Basicamente é essa a tradução. E aí que ele publicou esse vídeo, começou a teoria dos fãs. Bom, tinha 2 lados. Alguns fãs acreditavam que esse vídeo era o fim da sua carreira, era o anúncio do fim da carreira dele, da aposentadoria dele. Muitos fãs, né, esses fãs acreditavam que o Harry estava se aposentando. Ou seja, gente, se aposentando, que ele não ia mais cantar, que ele não ia mais ser cantor, sabe? Que ele ia
viver a vida dele, ia ficar longe da mídia, não ia ter mais Harry Styles cantando, não ia ter mais álbum, que o último álbum dele, né, antes desse de agora, Harry's House, seria o último álbum da sua carreira. Mas também tinha outra teoria que muitos fãs estavam acreditando que esse vídeo seria um sinal de que ele voltaria no próximo ano, que no caso 2026. Então muitos fãs estavam acreditando também que esse vídeo não era uma despedida, que esse vídeo na real era uma volta, que ele voltaria a cantar, que ele lançaria alguma coisa ou alguma música, enfim. Não vou mentir pra vocês que eu estava com medo do caralho de ser uma despedida. Eu estava acreditando que ele anunciaria alguma coisa, alguma música, alguma coisa desse tipo. Eu estava do lado de quem estava acreditando que ele voltaria, mas eu também estava com medo de ser uma despedida, dele nunca mais aparecer, ficar longe da mídia, ficar longe dos fãs, dos palcos, enfim, eu tava com esse medo do caralho, não vou mentir. Agora iremos falar sobre a volta do querido e a divulgação da capa do seu novo álbum, Kiss All The Time Disc All Caused... Gente, eu não sei falar, me corrijam aí como que se pronuncia, tá bom? Porque meu inglês é uma merda. No dia 15 de janeiro de 2026, o querido anuncia a capa do seu novo álbum, né? Vou deixar pra vocês aí a capa do álbum dele, né? Que ele anunciou desse dia. E aí, muitos fãs começaram a simplesmente achar estranho essa capa, alguns gostaram. Eu gostei da capa, não vou mentir pra vocês, achei a capa top, né? Ele estava usando uma camiseta criada pelo Patrick Coron, um jeans vintage, né? Inclusive, eu achei um jeans bem tendência. E um óculos, né? Achei conceito esse óculos dele. E aí, basicamente, ainda na capa desse álbum, aparece o nome do álbum, desse novo álbum dele. Kiss All The Time Disco All Caused, ok? Então, ele já anunciou, basicamente, o nome do novo álbum dele, né? Que, inclusive, bem longo, né? Bem longo. Porque a gente tá acostumado a ver os álbuns o nome do álbum do Harry, né, curto, né, o primeiro álbum dele, né, Harry Styles, o segundo álbum dele, Fine Line, e o terceiro álbum dele, Harry's House, né, Harry House, né. E esse novo álbum dele tinha um nome mais longo, né, então muitos fãs ficaram tipo, olha, vai ter mudança, muitos fãs começaram a acreditar que teria alguma mudança, né, sabe. A capa do álbum também é bem diferente dos outros, né? Uma capa mais simples, enfim. Agora vamos falar do lançamento da primeira música do novo álbum dele, que é Aperture. Aperture foi lançada no dia 22 de janeiro de 2026 em todas as plataformas de streaming, tá? Foi a primeira música lançada do álbum, ok? Um dia depois da música Aperture, a primeira música do seu álbum novo ter sido lançada, um dia depois, no dia 23 de janeiro de 2026, foi lançado o clipe dessa música. O clipe foi lançado no canal do Harry, tá? Inclusive, o clipe eu achei estranho, mas eu achei muito top o clipe, tá? Então, ou seja, um dia depois que a música dele foi lançada, já lançaram logo o videoclipe dessa música dele. Agora, vamos falar sobre o anúncio da turnê, né? A turnê que o nome, inclusive, é Together Tour. Bom, gente, o Harry anunciou a turnê, a sua nova turnê, no dia 22 de janeiro de 2026, tá? No mesmo dia que ele lançou a música Aperture. E ele anunciou a sua turnê em apenas 7 cidades do mundo, tá? Apenas 7 cidades. Amsterdã, que fica na Holanda, Londres, que fica no Reino Unido, São Paulo, que fica no Brasil, Cidade do México, que fica basicamente no México, Estados Unidos, Nova York e, por último, Austrália, Melbourne e Sydney. Se eu errei alguma cidade ou algum nome, vocês me corrijam, tá, gente? Vocês podem me corrigir aqui nos comentários. Inclusive, alguns fãs chegaram a criticar o Harry pelo simples fato dele ter escolhido apenas 7 cidades para fazer a Together Tour. Alguns fãs não gostaram e aí começaram a reclamar e começaram a se questionar do porquê ele anunciou a sua tour em apenas nessas cidades. Bom, o Harry optou fazer em apenas poucos países pelo simples fato de que na sua última turnê, Love You Tour, ele basicamente ficou 22 meses. 22 meses. Vocês têm noção do que é 22 meses? Simplesmente indo para vários países, vários estados desses países, sabe? Então, eu acredito que ele optou em fazer por poucos países, em poucas cidades. Eu acredito que foi isso. Inclusive, para vocês terem uma ideia, ele fez 169 shows pelo mundo com essa Love You Tour. Gente, 169 shows é muita coisa.
muita coisa mesmo. Então, eu acredito que pelo fato dele ter ido para muitos países e muitas cidades, talvez ele optou em fazer por pouco, sabe? Eu acredito que muitos artistas, se tivesse feito isso tudo de show, talvez escolheria fazer a sua turnê em poucos países, ok? Tá, que dia que ele iniciou o seu primeiro show da Together Together Tour? Bom, gente, o primeiro show do Harry da sua nova turnê Together Together Tour começou no dia 16 de maio de 2026 em Amsterdã, na Holanda. Agora vamos falar sobre o anúncio da venda e dos ingressos. Bom, gente, o Harry anunciou as datas e as divulgações das vendas dos ingressos no dia 22 de janeiro de 2026, no mesmo dia que ele lançou a sua primeira música do seu álbum. As vendas começou pelo mundo no dia 26 de janeiro a 30 de janeiro de 2026. Bom, gente, no dia 26 de janeiro de 2026, começou as pré-venda dos ingressos, tá bom? No Brasil, as vendas começou no dia 28 de janeiro de 2026. No México, as vendas começou no dia 29 de janeiro. E nos outros países, né, a venda começou no dia 30 de janeiro de 2026. Inclusive, ainda falando de vendas de ingresso, vamos falar das vendas de ingresso aqui do Brasil. Gente, no dia 28 de janeiro começou a venda dos ingressos e foi uma burocracia, porque para vocês terem uma ideia, a venda dos ingressos foi na Ticketmaster, né? Que é um site que vende ingressos, né? Então, as vendas, né, para os shows foi na Ticketmaster, ok? Gente, eu não sei falar direito, mas tá bom. Gente, sabe quantas pessoas estavam acessando esse site nesse dia? 11 milhões de pessoas. Sim, gente, 11 milhões de pessoas tentando comprar um ingresso. Quando ele divulgou o seu show aqui no Brasil, seria apenas 2 dias de show. Seria apenas no dia 17 de julho e no dia 18 de julho, tá? Então, seria apenas 2 shows, não seria 4, seria apenas 2, tá? Então, no dia 28 de janeiro, já anunciou as vendas do dia 17 e do dia 18 de julho, né? Então, ia ser apenas 2 shows que ele faria aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Porém, entretanto, todavia, poucos dias depois, ele anunciou que teria mais 2 shows aqui em São Paulo, no Brasil, que seria no dia 21 de julho e no dia 24 de julho, né? Até porque, gente, vamos concordar, já tava muita gente comprando ingresso, né, desses outros 2 dias, então provavelmente vai pensar, por que não fazer mais 2 shows? Então teve data extra, que é o dia 21 de julho e o dia 24 de julho, tá? Então, nesse mesmo mês de janeiro, ele anunciou essas 2 datas que ele faria show. Agora vamos falar do novo álbum do Harry, que foi lançado no dia 6 de março de 2026, inclusive ou dia depois do meu aniversário, porque pra quem não sabe eu faço aniversário dia 5 de março. Inclusive, obrigado, Harry, pelo presente, tá? Então, o dia que o Harry lançou esse álbum novo dele, né, Kiss All The Time Disco All Causer, eu já falei que, gente, que nome longo desse álbum, meu Deus! Então, no dia 6 de março de 2026, foi lançado esse novo álbum do Harry, com 12 músicas que basicamente dá 42 minutos. Sim, 42 minutos escutando essas 12 músicas. No total de música, são 12 músicas e 42 minutos. 42 minutos no total dessas músicas. No total de todas essas 12 músicas, dá 42 minutos. A ordem do álbum, né, das músicas, a primeira é Aperture, a segunda é American Girls, a terceira é Ready, Steady, Go. A quarta música é Are You Listening Yet? A quinta música é Test Back. A sexta música é The What Game. Eu acho que é assim que se pronuncia. A outra música é Season 2 With Loss. Gente, eu não sei falar direito o nome dessa música. Depois vocês me corrijam como se pronuncia ela. Já falei que meu inglês é fodido, é uma bosta. Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paid by Numbers e a última, Carla's Song. Carla's Song. É mais ou menos assim o nome. Agora a gente vai falar sobre os recordes que teve esse novo álbum do Harry. Sim, gente, esse álbum do Harry teve muitos recordes, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 7 dias que o álbum foi lançado, 512 milhões de streamers estavam basicamente ouvindo esse álbum. Detalhe, gente, esses 512 milhões de streams era mundialmente, era no mundo todo. Então, sim, muita gente escutando esse álbum, pra vocês verem.
Agora a gente vai falar sobre o estilo novo do Harry, a nova era dele, o novo estilo dele, as novas tendências dele. Vamos lá. Bom, como todos sabem, na última era do Harry, ele usava muitos macacões brilhosos, coloridos, ele pintava unhas, enfim. Mas agora, nessa nova era dele, ele decidiu mudar um pouco o estilo dele. Como, por exemplo, usar blusas sociais, camisas sociais, né? Gravatas, calças sociais e, se não calças, shortinhos, tá? Shorts. Vou deixar para vocês alguns looks que ele usou nos shows que ele fez. Inclusive, Harry, eu quero que você faça show aqui no Brasil de short, viu? No primeiro show tem que estar de short, viu? Eu tô dando logo o aviso. Então, ele mudou bastante esse novo estilo dele. Claramente, ele ainda usa umas roupas coloridas, como, por exemplo, amarelo. Ele usou rosa, ele chegou a usar rosa também em outro show dele. Vou deixar pra vocês aqui algumas fotos de alguns looks que ele usou nos shows que ele fez nos últimos dias e meses. Então, ele mudou bastante o estilo dele. Ele começou a usar mais roupas sociais, gravatas, calças também meio sociais e shorts, né? O cabelo dele também mudou, gente. O cabelo dele mudou comparado a Love on Tour. O cabelo dele mudou e era isso. Ele mudou basicamente o estilo dele. Muitos fãs, inclusive, gostaram. Muitos fãs, inclusive, adoraram essa tendência. Não é à toa que muitos fãs estão usando gravatas. Não é à toa que tá tendo várias vendas de gravatas personalizadas para fãs do Harry. Muitas lojas estão personalizando as gravatas, colocando pop, colocando o nome das músicas desse novo álbum dele, como There's No More, Pop, Ready, Set, Go e outras. Então, muitos fãs adoraram essa nova ideia das gravatas, né? Não é à toa que tá tendo muitas gravatas decoradas, muitas lojas estão vendendo gravatas decoradas para fãs do Harry. Então, muitos fãs gostaram, né? Inclusive, eu fui uma delas. Muitas pessoas gostaram desse novo estilo dele, muitas pessoas gostam de usar roupas sociais, agora estão usando, né, para os shows dele. Muita gente vai para os shows dele com camisas sociais por causa dele. Então, meio que o Harry teve essa nova tendência de estilo dele. Os shows dele também mudou bastante. O palco dele, basicamente, antes estava muito alto. Muitos fãs, inclusive, né, chegaram a reclamar da altura do palco, que não dava pra ver o Harry direito. Quem, por exemplo, pagou pitch, pagou pra ver o Harry de perto, tava reclamando que não dava pra ver direito. Daí, o Harry escutou os fãs dele e decidiu abaixar um pouquinho o palco, não deixar o palco tão alto. Inclusive, ele também mudou algumas coisas, né? Ele simplesmente chegou a falar que a ideia dessa nova tour, da Together Together Tour, é as pessoas, os fãs, né, não focarem muito nele. Porque muitos fãs estavam falando que querem pegar grade e tudo mais. E aí ele falou, basicamente, muitas pessoas chegaram a falar, acho que ele também, que a Together Together Tour não era para os fãs focarem muito nele. Era para os fãs dançarem, era para os fãs curtirem o show e aproveitarem o show. E não focarem só nele, focar em dançar, em curtir, coisas desse tipo. Então, teve algumas mudanças, porque na última tour que ele fez na Love on Tour, muita gente focava nele, entendeu? E aí ele teve essa ideia de que os fãs tinham que curtir mais o show e não focar nele ali. Não querer focar na grade, em querer pegar a grade para ver ele ali. Bom, agora eu vou dar a minha humilde opinião sobre isso. Inclusive, vocês comentem aqui a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. Bom, sobre o álbum novo dele, gente, eu amei esse novo álbum dele. As músicas são completamente diferentes dos outros, né? Diferente não, né? Mas eu acredito que teve alguma mudança, né? Porque querendo ou não, ele já tá com 30 e poucos anos. Eu amei as músicas desse álbum novo. A minha favorita é Ready, Set, Go e Test Back, tá? Mas eu amo todas, gente, eu amo todas. Mas essas são as minhas favoritas. Então, eu gostei, basicamente, desse álbum dele. Eu achei tudo, achei top esse álbum dele. Sobre o estilo dele e a nova era dele, eu não vou mentir pra vocês que eu amei, eu achei, foi tudo. Porque, basicamente, o estilo do Harry, né, agora, lembra muito os anos 80, anos 70, com gravata, camisas sociais. Eu adorei esse estilo novo dele, essa nova era dele. Agora, falando sobre os shows. Gente, esse negócio de, que o show é mais pra curtir, não pra ficar na grade,
eu discordo. Eu vou discordar. E o porquê que eu discordo dessa parte? Porque, primeiro, que o povo pagou caro pra ficar na pista, o povo pagou caro em pit, né? O povo pagou caro pra querer pegar na grade, pra querer ver o Harry de perto. Entendeu? Meu amor, se eu quisesse curtir, dançar e tudo mais, eu iria pra uma festa. Ah, Larissa, você tá falando que você não vai curtir no show? Óbvio que eu vou, gente. Eu vou dançar, vou curtir, vou pular, vou tudo. Mas tem um porém. Eu, basicamente, pra quem não sabe, no próximo show eu vou de pista, né? Mas assim, pô, vamos lá. Gente, muitos fãs pagaram caro nos ingressos, né? Justamente pra querer ver o Harry de perto, pra querer sentir que tá vendo ele de perto, sabe? Então eu discordo dessa ideia de que, ai, nossa, mas é pros fãs não focarem muito nele. Mas, gente, o show é de quem? A gente tá pagando caro pra ver quem? Pra ver o Harry, né? Os fãs pagam caro em pit, em pista pra quê? Pra ver ele de perto, pra querer ver ele de perto, entende? Então, eu discordo um pouco dessa ideia. Gente, lembrando que é a minha opinião, tá? Se você não concorda, ok, comenta aqui o que vocês acham sobre isso, mas é a minha opinião, eu penso exatamente dessa forma, porque querendo ou não, muitos fãs pagam mais caro pra ver ele de perto, pra querer ficar na grade, e assim, gente, pô, todos os fãs vão curtir, vão dançar, mas querendo ou não, muitos pagaram caro pra pit e pista para ver ele de perto. Então eu discordo um pouco dessa ideia de que o show é para mais dançar e tudo mais, até porque a gente pagou caro para ver quem? Para ver o Harry, né? Porque o show em si é dele. Então todo mundo ali vai estar focado em ver ele, sabe? Então essa é a minha opinião sobre esse negócio de show que não é para ficar tanto nele, mas para dançar. Enfim, essa é a minha opinião. Bom, vidocas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu traga significado das músicas desse novo álbum dele. Se vocês quiserem, eu faça mais vídeos desse tipo sobre a nova era deles. Comentem aqui o que vocês acham, a opinião de vocês sobre o álbum novo, sobre a nova era dele. Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.